Fala, time de compra, vocês estão bem? Aqui é o Ricardo Pereira, mais um podcast 360 do Café com o Comprador. Hoje a gente está com um assunto muito legal aqui, a gente vai conversar com dois profissionais da área de compra que, imaginem vocês, escreveram um livro sobre inteligência em suprimentos. E hoje eu converso aqui com a Mônica Giorgini e com o Guilherme de Andrade, que vão falar um pouquinho para a gente a respeito da escrita desse livro, de como foi o processo e do conteúdo também para a gente aprender um pouquinho com eles e pegar um pouco desse conteúdo e despertar a sementinha em cada um para ter vontade de ler esse livro e se aprimorar aí na inteligência de compras. Então vamos lá, pessoal. Primeira pergunta, como de costume aqui, eu queria saber um pouquinho mais sobre a trajetória de vocês, profissional, como vocês chegaram até a posição onde vocês estão hoje e respeitando sempre o Ladies First, né? Mônica, podemos começar contigo? Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, também com o Café com o Comprador. Muito bom o nosso bate-papo aqui, o convite. Espero conseguir agregar um pouquinho aí de como foi, né, esse processo do livro, e o Guilherme conseguir agregar um pouquinho para vocês. Eu estou trabalhando em compras e suprimentos desde 2010. Eu já fazia análise de mercado para o agronegócio durante a minha graduação. E aí tinha um processo seletivo e um dos escopos era trabalhar com inteligência de mercado para a área de compras, para a área de suprimentos. Então foi super interessante, foi esse o meu início na área de compras. E aí essa área de inteligência, analisar mercado de fertilizantes, defensivos, colhedora, virou uma grande área de inteligência junto com BI, todo o suporte para o comprador, né? Para tomar decisão com dados e fatos. E acabei me apaixonando pela área. Fui fazer mestrado em 2014, 2015, mais ou menos, com foco em supply chain. E hoje eu já estou mais focada na área de educação, então ministro cursos, treinamentos, tanto B2B quanto B2C. Então essa foi poucas palavras aí, minha trajetória em compras. A minha trajetória começa parecida com a da Mônica, junto com a Mônica, na verdade, né? A gente dividiu ali alguns anos juntos de trabalho. Então, eu estou no mundo de suprimentos desde o finalzinho de 2015, né? Conheci bastante gente, ferramentas, ideias, desde 2015 nesse mundo. Atuei também em inteligência em marketing numa empresa de tecnologia por um ano recente. Então, são 6 anos de inteligência em suprimentos, parte deles com a Mônica, depois um ano em inteligência em marketing. E aí depois a gente não tem como negar as origens, né? Estou de volta para suprimentos com toda a força aí em consultoria hoje, tá? Então hoje sou consultor em procurement, como a gente gosta de falar. Legal. E como surgiu a ideia de escrever esse livro sobre inteligência e suprimentos? Nossa, Ricardo, foram de vários insights. Eu vou falar um pouquinho de como surgiu para mim a ideia e depois o Guilherme comenta dele, que teve um momento que a gente estava trabalhando de forma separadas, né, Guilherme? E no momento a gente foi se conversar, tomar um café e aí nasceu o livro Inteligência em Suprimentos. Mas como eu trabalhei, né, numa empresa que a gente construiu a área de inteligência do zero, e ali acho que em uns 7, 8 anos a gente atingiu uma excelente maturidade, eu queria, de alguma forma, compartilhar isso. Então, isso foi o primeiro insight. O outro é que a gente fazia muito benchmark, muito mesmo. A gente procurava muito outras empresas, e outras empresas procuravam muito a gente. Então, também, um outro motivo aí da gente compartilhar todos esses aprendizados, porque eu percebia, né, eu acho que o Guilherme também, que tinha essa demanda do mercado, né, por profissionais de suprimentos, de compras. E na sala de aula, quando eu comecei a dar aula, que foi em 2020, no começo da pandemia, coincidiu com o começo da pandemia, eu vi uma necessidade dos alunos também. Então, e eles achavam que era algo assim, da NASA, super complexo de fazer, e não é, né? Os processos já existem, as ferramentas já existem, é um pouco mais de adaptar e trazer um olhar estratégico de suprimentos, não é nada começar do zero. Então, foi essa a ideia do livro, assim, nasceu desses vários insights ao longo de todo esse tempo, dessas demandas, dessas conversas, e realmente que a gente queria descomplicar, né? Desmistificar a ideia de que fazer inteligência para compras, fazer inteligência para suprimentos é algo complexo e que não é. Exato. Acho que, como a Mônica falou, né, a gente vivenciou bastante coisa, parte disso juntos, e identificar o gap foi uma parte do caminho, né? A gente fez muito benchmark, descobriu, nossa, que tinha muita oportunidade em muitos lugares, mas mais do que isso,
Eu acho que o livro ele começa a ganhar forma quando a gente se tocou, talvez separado, né, como a Mônica comentou, que a gente tinha coisas diferentes para compartilhar. Tipo, a gente não só conseguia enxergar o gap de, poxa, acho que falta estruturar processos, falta, acho que alinhar conceitos, acho que, né, trazer um pouco de ordem, vamos dizer assim, para coisas que pratica-se aqui ou ali, né, mas talvez consolidar. E a gente tinha essa capacidade de consolidar, a gente tinha vivenciado muito do que o mercado queria conhecer, cara, a gente já tinha passado por ali, né, been there, done that, já tinha passado por ali e feito isso. E aí a minha memória é de, cara, tinha rascunhado um texto, falei, Mônica, tô rascunhando um negócio, ela, eu também. E aí, vamos tomar um café e meses depois a coisa tomou forma legal. Acho que o finalzinho também, né, o que ajudou foi que existem pouquíssima literatura em português. Isso é verdade. Uma coisa curiosa, né, que a gente tem, pega, por exemplo, do outro lado da mesa em vendas, a gente tem milhares de milhões de livros a respeito, né? E de compras, procurement, inteligência, tem muito pouca literatura, né? Até quando a gente vai pensar em fazer algum curso, alguma coisa, a gente vê que tem, é bem escasso a literatura sobre procurement, compras e afins, né? Então a gente pegou também essa demanda, né? A gente identificou essa oportunidade e também naquela ideia de da gente com a vivência que o Guilherme comentou para brasileiros, porque algumas coisas a gente vê que vem uma tradução não muito tropicalizado, né? A gente fala, poxa, aqui no Brasil, mas isso é impossível, tal. Então, juntando também que o mercado tinha poucas ofertas de livro, de manual, de escrita de brasileiros para brasileiros, né? Algo mais prático para o nosso dia a dia aqui. Então, foi um pouco disso, de onde nasceu o livro. Mas é um processo, né? Várias reuniões, vai e volta, rascunha, reescreve. No total foram 20 meses de trabalho, quase 2 anos. Legal. E como que foi o processo de produção, assim, de escrita? Vocês fizeram juntos, de fato, em reunião? Ia fazendo de forma colaborativa? Como é que foi essa parte? A gente, quando a gente juntou os nossos rascunhos, né, a gente também já definiu um índice. O que a gente ia... Tanto que esse índice ele até tinha um capítulo a mais que a gente queria explorar e acabou não dando certo por conta do tempo. Então, a partir do índice, a gente viu o que eu já tinha escrito, o que o Guilherme já tinha mais escrito, já estava mais pronto. E para nossa felicidade, a gente não tinha escrito coisas em comum ainda, né, Guilherme? Cada um estava tocando um subtema ali, então foi ótimo. E aí a gente foi escrevendo os capítulos e cada capítulo que a gente terminava, a gente trocava para fazer uma leitura crítica ali, não só de coerência, coesão, mas o conteúdo mesmo, ou a gente linkar com outro exemplo, algum outro material, alguma outra teoria que um estava acostumado a trabalhar e o outro não. Então foi esse o processo, assim, os dois escrevendo, os dois validando e revisando tudo da mesma forma. E no final a gente teve um profissional, né, que ajudou a gente na... Gente, definir capa de livro, título de livro é muito difícil. Foi um longo processo. Exato. A missão de fazer o livro ajudou, assim, o que a gente queria com o livro permeou mais o trabalho depois que a gente definiu, como a Mônica falou, poxa, um índice, que conteúdos a gente quer, que o mercado faz sentido, o que faz falta no dia a dia do comprador, como a gente pode ajudar. Mas depois a gente teve um cuidado de como tornar isso mais prático, como que eu posso trazer um exemplo, uma figura. A gente tem 50 figuras, ou aproximadamente isso ao longo do livro, a gente coloca tabelas, ao final, depois a gente até pode falar um pouco, né? Poxa, a gente faz aquela pergunta para recapitular no final. Então, assim, tecnicamente, se a gente fosse fazer um texto bruto, assim, técnico, enciclopédico, o que é tal item? A gente estava pronto no começo, eu diria. A gente, nos primeiros meses, em tese, teria uma coisa totalmente durona ali. Mas acho que o processo de escrita depois foi de criticar e falar, poxa, Mônica, você não acha que aquela figura ali está despadronizada? O comprador vai entender se a gente colocar uma tabela assim? O que você acha? E nessa, a gente foi na V1, V2, eu não quero nem lembrar qual foi a última V que a gente trabalhou antes de chegar no final. Foi um processo gostoso, mas foi trabalhoso. Disse que o pessoal tem um ditado, né, que obras de arte, livros e afins, você não termina, você liberta, né? Vou puxar um gancho só, se me permite, tá? A gente terminou, estava tudo pronto para ser lançado já. Eu e a Mônica, a gente recebeu as cópias antes, em algumas ali, né?
a gente já começou a olhar e pensar e tal, e a Mônica está aqui ao vivo para me desmentir, a gente já começou a pensar, falando, nossa, tal coisa pode ficar para uma segunda edição, né? Nossa, um 2.0, a gente pode incluir ainda mais um exemplo, e aí, se a gente não tivesse cortado, estaria até agora colocando mais coisas. Legal. E aí, entrando um pouco no conteúdo do livro, mas sem dar muito spoiler, que eu quero que a galera compre o livro e leia, porque claro, de verdade vale muito a pena. Eu li em 2 finais de semana, assim, foi uma leitura muito prazerosa. Mas, falando do conteúdo, mais ou menos uns 30% do livro, pelo que eu fiz as contas aqui das páginas, vocês detalham todo um processo de strategic sourcing, né? Todo o processo de strategic sourcing didaticamente. E aí, isso, pensando num livro que fala de inteligência em suprimentos, e claro, eu imagino que tenha muita interdependência aí do strategic sourcing com inteligência, mas o quanto vocês acham que a ferramenta de strategic sourcing é interdependente da inteligência de suprimentos? Quando a gente fala de inteligência em suprimentos, a gente está falando de um novo patamar do time de suprimentos. A gente está falando de um time de suprimentos mais estratégico, que ele está mais pronto, com muito mais repertório, ferramenta e profundidade para lidar com cenários ambíguos, cenários incertos, cenários desafiadores. Então a gente tem um arcabouço que prepara o time quando ele está mais voltado para o que a gente entende como inteligência e suprimentos, que é o que a gente põe no livro. Então, o time que se transporta para essa realidade, que passa por essa jornada, né, ele vai estar mais pronto para lidar de uma forma mais estratégica com os cenários que vão se apresentar. O Strategic Sourcing eu entendo como uma metodologia, tem gente que chama de processo, é uma metodologia que vai trazer ferramentas para liberar esse cenário, né? Ele é um enabler para você poder alcançar esse cenário. Então, eu entendo que a inteligência de suprimentos é uma coisa que uma nova realidade do time que se mostra mais estratégico, e para chegar lá, eu entendo que o Strategic Sourcing, vou dizer assim, na veia, né, do comprador, a gente pensar de uma forma mais completa, analisar de verdade, com profundidade, criticar, questionar, são os degraus para chegar lá. Só para complementar também, Strategic Sourcing, e a gente fez muitos, né, Guilherme? O Guilherme até puxou uma iniciativa super legal que chamava Maratona de Strategic Sourcing, que essa pode ser uma conversa para um outro podcast. Mas o Strategic Sourcing, ele é encarado como ele tem um começo, meio e fim, né? A inteligência não. Então eu faço análise de mercado, eu reviso meu spend, eu estou olhando ali meu KPI estratégico, estou fazendo meu planejamento estratégico de compras, estou olhando ali minha base de dados mestres, né? Reviso a minha SWOT, então isso é cíclico. Exato. Não termina nunca, enquanto que o Strategic Sourcing ele tem um começo, meio e fim. Legal. E aí, além do Strategic Sourcing, vocês falam no livro em outras tantas ferramentas, né? Como o Spend Analysis, a matriz de Kraujik, os KPIs de compras. E aí, considerando a maturidade do mercado de suprimentos brasileiro, por onde vocês entendem que o comprador pode começar a colocar inteligência na área dele? Ricardo, boa pergunta. E essa é uma pergunta recorrente em sala de aula, né? Por onde eu começo, o que eu faço? Não vou dizer que foi assim quando, né, no processo que eu mais participei de construção da área de inteligência do zero. Não foi dessa forma. Mas olhando agora com todos os aprendizados, né, e também, né, eu tendo feito mestrado, então tem aquela questão mais acadêmica do processo, o básico fazer bem feito, né, arroz com feijão. Eu sempre comento que, então, olhar para essa base de dados, então, sanear e ter uma governança para você entender o que você está comprando, entender as suas categorias, né? Tem muita gente que fala, eu sei quais são minhas top categorias, mas tem mais do que isso, né? Então, a gente precisa estar bem categorizado, organizado, e construir a matriz estratégica, que a gente chama no livro, né, matriz estratégica de suprimentos, que vem lá da base, né, da teoria do artigo do Kraujik e do livro do Purchasing Chessboard. Então, para mim, isso daí é o básico do básico. Estou falando de inteligência, né, não da área de suprimentos como um todo, mas inteligência, entendeu? Então, entender o que a gente compra, construir a matriz para dar uma visibilidade ali das categorias dentro dos 4 quadrantes, né? Cada quadrante tem uma forma da gente trabalhar e da gente negociar, que a gente entende que o mercado fornecedor está posicionado, para o outro eixo, qual é a importância da compra daquela categoria. Então, acho que isso é o começo,
entender o que a gente compra, ter ali uma visão de spend bem estruturada e a matriz. Não sei se você tem uma visão diferente, Guilherme. Eu acredito até que alguns aspectos vão evoluir ao longo do tempo, isso é normal. Por exemplo, concordo totalmente com os passos, mas a primeira matriz que você desenhar das suas categorias, talvez, poxa, ela está saindo do zero a um ainda. Com alguns anos depois, alguns aprendizados, pode ser que você revisite a matriz e fale, poxa, talvez não tenha sido tão preciso, não tenha sido tão crítico, não foi tão profundo. E isso eu já vivenciei até em cliente, na consultoria, enfim, em benchmarks. Você percebe que, poxa, uma primeira matriz, uma primeira tentativa, já é um desafio muito grande, é uma coisa super louvável de times que estão se estruturando. Você fala, poxa, o pessoal deu a cara a tapa, levantou a mão para a organização e falou, olha, vou tentar, é isso aqui. Você vê que a gente que conhece um pouco as ferramentas fala, poxa, não é o ideal, isso aqui não é a foto final, mas é um bom ponto de partida, né? Tem uma frase famosa que você sair do lugar já é metade do trabalho, você se mexer. Então, óbvio, né? Não é para fazer mal feito e tal, mas é para começar e utilizar a metodologia. Poxa, depois de um tempo, acho que você gera um ciclo de aprendizado que vai te permitir aperfeiçoar, criar uma subcategoria e analisar a matriz via subcategorias, de repente. Poxa, embalagens, flexíveis ou corrugados, né? Acho que dá para depois você detalhar um pouco melhor. E também, estava pensando aqui enquanto o Guilherme falava, né? E também a questão de KPIs, né? Então, entender os KPIs, uma coisa que eu tenho questionado muito em sala de aula quais são os objetivos da sua organização? E como está desdobrado até a área de suprimentos, até a área de compras. Então, eu vejo, às vezes eu pergunto, vejo assim, a minha empresa tem um desafio de aumentar o market share esse ano em 2%. Então tá, a gente desdobrou tudo isso e eu estou sabendo se o meu fornecedor tem uma capacidade produtiva, consegue me entregar 2% a mais na qualidade, no preço, no lead time, no tempo de mobilização que eu quero. Então também vejo um pouco desse descompasso entre o que a organização tem de objetivos e metas e como que isso está desdobrando em KPI para compras, né? E para a gente gerar valor, a gente precisa estar alinhado com a organização. Então, acho que são 3 pilares, para resumir. Entender os KPIs da organização e como que a gente desdobra para suprimentos. Os dados estarem saneados e organizados, categorizados, né? E construir uma matriz, na linha que o Guilherme comentou. Pode ser um esboço no primeiro momento, mas é importante começar e depois vai evoluindo. Legal. Até sobre o que o Guilherme comentou de começar a matriz, né? Acaba que você cria um ciclo de retroalimentação da informação e vai conseguindo ir cada vez mais fundo nas categorias. E sobre o que você comentou agora, Mônica, isso é um tema muito latente nas últimas conversas que eu venho tendo com profissionais de compras, que é bem isso, o quanto a sua área de compras está remando na mesma direção que a empresa. Porque às vezes a gente está fazendo um esforço para algum lado, sei lá, de prazo de pagamento, e a empresa está tentando, mesmo que reduzindo o valor em caixa, ela está tentando se agilizar para conseguir alcançar um outro patamar, ou coisa do gênero. Então, é muito importante a gente ter essa mesma direção, né? Na minha leitura do livro, eu tenho mania de lendo o livro e marcando com marca-texto, né, para as coisas que me chamam mais a atenção. Aí eu peguei uma frase aqui, a informação só se torna inteligência ao ser lida, quantificada e contextualizada. Eu achei essa frase sensacional. Aí eu não sei se a frase é de vocês ou se vocês pegaram de algum autor já feita, e também queria saber, na visão de vocês, quais os principais problemas que impactam no processo de a informação se tornar inteligência. Da forma como está no livro, realmente foi fruto ali das nossas conversas, de dar, como a gente falou, né, várias revisadinhas ali no texto, tá? O que eu vejo de problema, Ricardo, para tornar de uma forma mais simples, eu falaria processos. A gente tendo processos mais claros e talvez um jogo bem combinado, a gente não vai matar a informação. A informação é a sementinha para a gente ter inteligência, a gente precisa aceitar ela e analisar e trabalhar. E o que eu já vi de experiência, tanto de trabalho, clientes, benchmarking, é você, às vezes, não internalizar aquela informação da forma correta, né? Você deixar, por exemplo, um viés, poxa, eu tenho uma percepção, e aí você entra naquele jogo perigoso de opinião versus fato,
Então, eu acho que quando a gente torna o time mais estratégico, que é o que a gente está falando, eu estou falando de metodologia, eu estou falando de framework, eu estou falando de grades, estou falando de coisas estáveis, né? Poxa, tem método, tem processo, tem lógica, tem entrada, tem saída, né? Quando eu aceito que, poxa, a informação está vindo de um provedor de informação, a informação está vindo de uma fonte oficial, o indicador é um indicador consolidado no setor, então, eu estou lidando com as coisas corretas, eu não tenho por que questionar isso, né? Eu falo, poxa, o indicador está subindo, eu vou ter um impacto para mim, o indicador está caindo, eu tenho uma oportunidade assim, assado. Então, eu entendo que quando a gente tem um processo para captar indicador, para captar inteligência de uma forma, para captar informação de uma forma geral, a gente é capaz de não só produzir, como potencializar a inteligência dentro do time. Eu achei também um pouco do último comentário que a gente fez na pergunta anterior, daquela ideia de contextualizar. Então, eu tenho um KPI que eu preciso aumentar meu índice em contrato para, sei lá, 80%. Mas no contexto da minha organização, é isso que eu quero, é isso que eu não quero. Eu tenho recursos para fazer isso, né? Eu consigo acelerar alguns processos via leilão, EPROC, catálogo, para aumentar essa porcentagem de itens em contrato. Então, eu vejo também percebo muito isso em sala de aula. Às vezes a pessoa tem um dado, tem uma informação. Só que se você não agir em cima disso, não gerar conhecimento, não utilizar na sua tomada de ação, colocar no seu contexto, de nada vale, né? Por exemplo, eu gosto muito da ferramenta do Cost Drivers, isso não é segredo, usei por muitos anos, né? O Guilherme usou por muitos anos, até parceiro de vocês aí no café. Eu nem vou falar Eric patrocina a gente, porque ele já patrocina. Mas ele ainda não me patrocina, hein? Mas brincadeiras à parte, eu vejo muita gente, eu tenho um Cost Drivers. Eu falei, tá bom, o que você faz com essa ferramenta? Então, às vezes as pessoas têm até a informação, têm a fonte, mas foi isso que o Guilherme falou. Cadê o processo da gente pegar esses dados, colocar nossa análise crítica, colocar dentro do contexto da nossa empresa, da maturidade daquela categoria, né? Exato. Isso o chat GPT não vai fazer para a gente. Então, é algo nosso, é nossa inteligência, nosso raciocínio crítico que a gente tem que colocar em cima desses dados até gerar uma tomada de decisão. Porque é você que tem que fazer a massa, você tem que cozinhar, não adianta comprar todos os ingredientes possíveis, os melhores possíveis, se você não tem um processo, né? No caso, minha analogia aqui, se não tem um processo para cozinhar ou para tratar a informação, você vai ficar com os ingredientes maravilhosos ali, como Cost Drivers, e também já vi isso, poxa, eu tenho, mas como é que você usa? Então, eu consulto de vez em quando. Você não vai transformar em inteligência tudo que você poderia. E ainda falando sobre essa parte de dados e inteligência e como transformar, né, como transformar o dado em inteligência, no capítulo sobre governança de dados, vocês falam sobre a informação ser o novo petróleo. E aí, considerando o contexto que a gente vive hoje, de que, falando em mineração de dados ou coisa do gênero, a informação hoje em dia ela vem para a gente cada vez mais rápida e cada vez menos segura. Isso não só no mundo corporativo, até na vida pessoal, né? E aí, até vocês meio que arranharam isso, mas eu queria aprofundar em como vocês aconselham o comprador a ter informações o mais fidedigna possível nesse mundo que a gente vive tão incerto com relação à informação, né? Que a gente é bombardeado por informação o tempo inteiro e a gente nem sempre tem os filtros corretos para saber o que é real, o que é de verdade ou não, né? Eu penso que a gente vai pelo mesmo caminho da pergunta anterior, né? Quando a gente fala de fontes oficiais, eu falo de processos claros, talvez um double check, poxa, essa informação é verdadeira, essa notícia, às vezes esse evento que está acontecendo, para eu trazer para dentro, essa realidade que eu estou vendo na minha planilha aqui de dados, ela acontece mesmo na operação, eu tenho essa frota, eu tenho esse custo dessa forma, né? Então, eu acho que quando a gente cria uma cultura de não vou ficar falando para a gente ficar rechecando, mas, poxa, eu já obtenho a informação da fonte correta, eu estou alinhado com quem eu recebo, da forma que eu recebo, eu acredito que a gente tem um cenário muito mais estável para conversar, né? A gente até ganha talvez algum respeito à organização, fala, poxa, Ótimos Suprimentos sabe do que está falando, né? Ele não está procurando indicador, não sei aonde, não está procurando aquela informação Cara, ele viu uma notícia no site especializado, ele tem um provedor de informação de inteligência, seja qual for uma consultoria, que traz para ele um insight.
eu vejo a gente evitando problemas nesse mundo que você comentou, né? Poxa, minerar dados, achar informação hoje é fácil, às vezes é só identificar a correta que é mais trabalhoso. Acho que se a gente for para os caminhos, até como na nossa vida pessoal, né? Poxa, eu quero... O que está acontecendo de verdade? A gente não vai para o canal alternativo, geralmente, né? A gente vai procurar, cara, onde que eu confio que está correto, onde que é reconhecidamente correto, onde que é reconhecidamente preciso, quem é referência nisso. Acho que se eu me policiar para isso, eu evito alguns retrabalhos bobos aí. E para complementar, quando a gente fala especificamente de mercado, né, notícias de mercado e tal, além da fonte confiável, eu iria um passo antes, tá, Ricardo? Porque hoje é muita notícia, igual que você falou, é muita coisa, muita notícia, é muita fonte interessante que a gente tem, séria, fontes de jornal, de relatórios pagos ou públicos, tá? Mas para não ficar perdido nesse mundo, né, entrar lá no G1 e depois de 5 minutos eu estou vendo uma notícia nada a ver, né, com a minha categoria ou com a minha organização, do meu concorrente, do meu fornecedor, é muito interessante você fazer a lista das palavras-chave. Então, quais as notícias, quais as palavras-chave que eu preciso monitorar, de novo, focado em mercado, em análise que eu vou procurar fora da minha organização, tá? Então, se eu estou trabalhando com uma categoria de serviços, né, de construção civil, vamos supor, então eu vou ter que monitorar lá o Índice Nacional de Construção Civil, que é o INCC, eu vou procurar notícia com a palavra-chave cimento, vou procurar notícias dos fornecedores ou os fabricantes de cimento do Brasil, dos setores que mais consomem construção civil, do PIB. Então, também criar uma lista com as minhas palavras-chave ali, ajuda muito, porque senão, de novo, você vai procurar notícias de forma aleatória, vai se perder. E tem um ponto interessante nesse processo de análise, que é até um termo em inglês, que chama parálises análises. Então, quando você tem muita informação, você paralisa. Você tem o dado, tem informação, mas para você criar conhecimento, tomada de decisão, fica difícil. Então, se a gente já começar com um grupo de dados, de palavras-chave, com dados confiáveis, um grupo pequeno de dados quantitativos e qualitativos, né? E ganhando confiança naquela análise, naquele processo de inteligência, aí no segundo momento, terceiro momento, a gente pode ir aumentando mais fontes, mais palavras-chave, assim por diante. Então, a lista de palavras-chave eu acho ela bem importante, principalmente quando a gente está começando a negociar uma categoria nova, do zero, que a gente ainda não conhece muito, o novo mercado fornecedor. Então, é uma dica. Legal, muito bom. E, bom, voltando ainda na introdução do livro, vocês falam de um conceito de 20-40-40. Vocês conseguem explicar para a gente um pouco melhor esse conceito? Do que se trata exatamente? Sim, esse conceito é muito interessante. Eu sou super fã dele, digamos assim. Ele não é um conceito teórico, procurei muito, tentei achar essa referência, mas eu convivi um pouco com ela quando eu tive um diretor que trabalhou muito tempo numa empresa europeia, então acredito que seja algo de lá, mas sem muito fundamento, sem muita teoria. A ideia é que a gente consegue extrair saving, né, gerar saving e gerar valor para a nossa organização quando a gente 20% vem de preços, custo, 40% vem quando a gente discute a demanda e 40% quando a gente discute, dedica esforços lá sobre o escopo. Por quê? Porque negociar preço, gente, preço é dado pelo mercado, né? Então, você negociar preço, entender o breakdown, entender os custos, os indicadores corretos, isso daqui vai te gerar 20% ali vai te resultar 20% em gerar valor para aquela categoria, para aquela negociação. O maior porcentagem vai estar a gente discutindo a demanda e o escopo, né? E tem formas da gente fazer isso. Então, demanda de forma bem rápida, bem simples, comprar nada mais e nada menos do que aquilo que a gente precisa comprar. E a gente sabe que o escopo não vem muito redondo para a gente, né? Para a área de compras, para a área de suprimentos, né? Esse também é um ponto aí que a gente sempre ouve reclamação, mas o escopo não chega adequado, enfim. Mas tem bastante coisa para a gente discutir em cima do escopo. E os outros 40% da demanda vai um pouco mais do planejamento de demanda, né? Então, é eu entender minha sazonalidade de consumo, a ociosidade do mercado fornecedor, eu entender ali meu spend analysis, mas um spend analysis feito da forma correta,
Então tem bastante coisa para a gente explorar. E eu acho que isso que é o criativo ou o interessante de trabalhar na nossa área, né? Explorar todas essas oportunidades dentro da demanda e dentro do escopo. Eu acho isso sensacional, porque, de novo, discutir preço tem um limite com o fornecedor. Então, a gente tem que ser criativo, curioso, dentro da demanda, dentro do escopo, para a gente conseguir gerar mais valor. Essa é a ideia, esse é o conceito. Para mais dicas, comprem o livro. Sim. Acho que o ponto todo do conceito também não é, como a Mônica falou, não é empírico, 20, 40 e 40, obviamente isso mudaria de organização para organização, setor para setor. Mas é justamente isso, da gente desafiar, às vezes, desafiar o escopo, enfim. Poxa, é muito costumeiro você falar, poxa, eu sou comprador de alguma coisa, de tal categoria. De fato, não vamos também reinventar a roda. Mas antes de estar comprando isso hoje, que necessidade que você atende, que o seu escopo atende, que problema que você resolve? Isso é muito mais importante do que você compra. O que você compra é consequência de entender bem essa pergunta. Né? Poxa, de repente você pode otimizar uma especificação que você nunca pensou. Fala, poxa, eu posso ter um negócio com menor espessura, menor densidade, poxa, se é alimento, é açúcar, é farinha, é óleo, posso de entender todas as especificações que eu tenho, eu posso trazer outro produto que ainda vai atender os padrões de qualidade que eu preciso, e aí, continuo comprando óleo, por exemplo, mas eu desafiei a demanda. Eu falei, poxa, o óleo B mantém o nosso produto dentro dos padrões de qualidade, eu consigo resolver, mantenho o mercado, não afeta o consumidor, e fui atrás, muito além de preço, né? Você mudou de ideia ali. Então, acho que a mensagem é que o 40 é bem maior que o 20. O 20 de preço é essencial, né? Poxa, não tem como ser comprador sem negociar preço. Mas ele talvez não seja o mais importante de tudo. E até quando a gente fala em negociação, efetivamente, é o que a Mônica falou, tem limite, né? Porque o preço ele é dado pelo mercado. Então, assim, se a gente não fizer alguma coisa de dentro da organização para fora, para mexer nesse ponteiro, além desses 20% do 20, 40, 40, a gente vai ficar fazendo feijão com arroz a vida inteira. Isso até amarra com todo o conceito do livro, né? Porque a gente, para fazer isso, a gente bota inteligência no negócio, né? E tem um outro ponto do livro que eu gostei muito, que é no final de cada capítulo vocês colocam algumas perguntas para reflexão. E assim, realmente me estimulou a refletir do meu lado como profissional de compras, assim. E como que surgiu a ideia de colocar essas perguntas? Que a gente falou lá agora há pouco no início da entrevista que a parte baseado no índice que vocês fizeram já tem o livro pronto. Mas essa sacada de colocar as perguntas para reflexão, assim, mudou completamente o feeling da leitura, né? Ficou muito mais prazeroso de a cada final de capítulo eu ia lá, pegava um café e ficava, de fato, refletindo ali sobre as perguntas, né? Como que surgiu essa ideia? O mérito é totalmente do Guilherme. mas não foi inventado, né? Acho que tem bons livros que a gente já leu, e aí de qualquer área, em qualquer momento, livros técnicos, né, de não ficção, que ele fecha o capítulo te amarrando ali, ele faz uma pergunta, ele te deixa, nem sempre uma pergunta, mas te traz um resuminho ao final, poxa, é decisivo, quando você quiser voltar para aquele tema, se você prestar um pouco de atenção lendo, você volta para o quadrinho de perguntas ou de bullet points ali, poxa, realmente, olha, essa questão eu não resolvi ainda, eu preciso começar daqui, desses 3, nossa, o segundo aqui eu não sei, eu vou atrás. Então, acho que essa necessidade da gente ter um livro mais prático, facilitar, né, a capa do livro está escrito descomplicando o processo para você. Então, cara, para descomplicar, eu preciso te ajudar a pensar. Eu não estou falando que você não vai conseguir analisar junto, mas, tô dando mais uma dica, eu consigo andar mais um passo contigo. Tipo, essa aqui é a pergunta que eu te faria se eu estivesse aí do seu lado agora. Né? Por experiência, eu acho que faz sentido você pensar nesse ponto. E aí, talvez, eu não vou ser especialista para falar disso, embora já tenha feito treinamento e pensado em storytelling, como que a gente começa a mensagem para o adulto entender, né? Cara, você amarrar no final ajuda muito, foi o que você falou do café. Olha, acabei o capítulo, às vezes a gente quer começar o próximo e tal, passa só nessa lombada ali, reduz a velocidade um pouquinho, pensa, e aí você, poxa, põe a segunda marcha de novo e vai, entendeu? Acho que é importante a gente dar essa pausa pro cérebro ali para a gente continuar. E eu não sei, de repente até um guia, no começo do livro a gente coloca, né? Entenda esse livro como um auxiliar para você estudar, analisar sua categoria, e é justamente isso, poxa,
não precisa reler tudo, puxa, eu quero voltar, vou reler tudo de novo. Não, eu vou lá no capítulo 5, porque lá tinha um ponto que eu gostei, e lá no finalzinho aquela pergunta mexeu comigo. Acho que ajuda a gente a compartimentar, né? Um tipo de assunto, livro assim, ele não é necessariamente um romance, que você vai, do começo ao fim, você lê tudo. Você pode muito bem parar, eu preciso ler, cara, hoje eu preciso do capítulo 6, eu vou lá no 6, né? Amanhã eu vou precisar do 5, eu volto pro 5. E acho que até essas perguntas, elas ajudam a gente a fazer um planejamento estratégico para a área, né? Então, para responder uma daquelas perguntas, quais são as etapas que eu preciso ter feito, qual tipo de análise ou ferramenta? Então, acho que também isso ajuda a pessoa a desdobrar ali em microações. O que eu vou fazer em primeiro lugar, o que eu vou fazer em segundo, né? Para eu conseguir chegar e fazer um bom spend analysis, por exemplo, ou um bom strategic sourcing, quis dizer, né? Então, você for ali estruturando, porque também a gente fala muito disso, né? Não é nada do dia para a noite, né, Ricardo? Assim, vou criar vou fazer um bom spend analysis. Não é, pessoal. Às vezes a empresa está num nível de maturidade ou área de suprimentos, você ainda nem tem os dados consolidados num lugar só, né? Então, trabalhar com tudo isso vai levar um tempo. Hoje, eu acredito, está muito mais fácil do que há 10 anos, certo? Porque há 10 anos a gente nem conversava sobre isso, né? Olha a quantidade de fóruns, lives, podcasts que a gente tem da área. Alguns livros também que foram publicados recentemente. Então, tudo isso ajuda a promover a área de suprimentos e a gente pensar de forma estratégica, né? E, de novo, não vai ser do dia para a noite. Então, acho que essas perguntas também ajudam a montar um planejamento estratégico para cada tema dos capítulos que a gente explora ao longo do livro. Então, vocês já viram aí, né, pessoal? Não adianta pegar um livro emprestado. Vocês vão ter que comprar e ler e guardar, porque vai servir de consulta no futuro, né? Eu vou trazer um dado interessante, né? Que a gente achou que ia vender muito mais e-book, que a gente também tem a versão do Kindle. E não foi essa. 2/3 das vendas são os livros impressos. Então, a gente está aí com uma hipótese de que realmente o livro... que todo mundo ali é igual o Ricardo, né? Abre, rabisca, escreve. Talvez essas perguntinhas no final do capítulo você até escreve ali alguns rascunhos, alguns insights, né? E tem um livro de consulta mesmo, deixar ali na sua mesa de trabalho. Então, isso foi super interessante, porque a gente tinha certeza que ia vender mais o e-book. E não foi isso. Legal. Bom, para fechar nossa conversa, normalmente eu peço para os nossos entrevistados aqui para dar uma indicação de um livro, um material, alguma área de estudo, sem contar que a gente está fazendo a entrevista aqui. Eu recomendo muito o livro, vou falar de novo aqui, Inteligência em Suprimentos, Como Fazer, da Mônica Georgino, do Guilherme de Andrade. Procurem o livro, vale a pena a leitura, vale a pena guardar, vale a pena a reflexão. E eu queria que vocês também, como minha tradição aqui para os meus entrevistados, recomendassem algum outro livro, algum outro material para o nosso público. Eu recomendo um livro do Alan Costa, que chama 60 Dias em Harvard. Então, ele é um brasileiro, foi estudar lá. É super interessante, porque ele montou como um diário mesmo, contando as aulas, os casos. Não é focado em compras. Eu acho que tem um caso só que ele fala de supply chain, mas eu achei super interessante, uma leitura também super simples, fácil, rapidinho de ler. Mas como eu estou na área de educação, me chamou a atenção de um ponto, né, lendo esse livro, que é a sala de aula invertida, que é muito forte lá nos Estados Unidos, que é a ideia de que o aluno, o participante ali do curso, ele lê a parte teórica, a apostila que fica disponível, o case, antes da aula. E a aula é mais para discussão, e eles colocam os problemas, né, a realidade do dia a dia deles nas organizações, diante daquele tema que eles estão discutindo. Né? Super interessante. E aqui no Brasil a gente faz pouco disso, né? As nossas aulas é teoria com caso, com exercício. E a andragogia, que é o estudo para os adultos, fala muito disso. A gente tem que discutir casos práticos. E o quanto antes a gente executar aquilo que a gente aprendeu, porque a gente perde. A gente não é uma esponja igual as crianças, né? Então, lendo esse livro, me provocou muito essa questão da educação, qual que é o modelo, e óbvio que Harvard acaba sendo um modelo inspirador para a gente.
Me provocou essa questão da andragogia, como a gente está fazendo aqui no Brasil, não. E, ao mesmo tempo, lá você aprende, você vê, na leitura você vê finanças, RH, sustentabilidade, vários casos interessantes, né? Então, é esse livro que eu recomendo, vou repetir, do Alan Costa, 60 Dias em Harvard. Minha recomendação ainda é meio lugar comum, né? Para mim ele quebrou um pequeno preconceito que eu tinha com livros com títulos muito batidos, assim, que a gente fala, formas de ser feliz, essas coisas, né? E quando eu me deparei, eu abri ele meio cético ainda, né? Tô com ele na mão aqui. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É do Stephen Covey, ele é bastante famoso, tem 25 milhões de cópias vendidas nessa edição que eu tô na mão. E o que eu acho que é legal de conectar aqui com compras, né? Os 7 Hábitos, ele traz... E aí, eu acho que ele vai muito além de coisas piegas, essas lenga-lengas, eu acho ele bastante prático, é muito claro, tanto é que o livro vendeu milhões. Ele fala da gente adquirir influência, da gente ser capaz de priorizar, da gente criar sinergia entre grupos, e é tudo que a gente está falando aqui no livro em Compass, na vida do comprador. O comprador que faz pela transformação que a gente está propondo, ele vai realmente ser proativo, ele vai começar a liderar discussões dentro da organização, ele vai ser capaz de ver o que é mais importante, via priorização, via matriz, enfim, né? E o livro, para mim, ele traz essa mensagem, óbvio, dá para transportar para a vida pessoal, e isso é uma transformação que volta e meia eu volto para o livro ali também, tá? E se eu puder fazer um extra só, Ricardo, se você permitir, eu acho que também vale muito para o profissional de compras, é bastante legal a gente ter exemplos, como a Mônica falou, né? Eu acho que talvez aí, referências quase unânimes, né? É o Purchasing Chessboard, né? Ele é do Christian Schuh, talvez dos livros mais famosos da atualidade em suprimentos, né? Nível global. O Schuh, consultor global aí de renome. Cara, que ele traz de uma forma bem prática, ele olha as categorias, eles passaram por centenas de casos ali, falou, a gente entendeu que a metodologia pode ser essa, né? Um cara que propôs revolucionar o CrowdGeek aqui de uma forma complementar. Eu acho que é essencial aí para um profissional de suprimentos conhecer. Tem versão online, enfim, eu estou com impresso porque eu sou de papel, mas tem também outros formatos. E é um livro de consulta, né, Guilherme? Exato. Tô analisando uma categoria que ela caiu lá no quadrante de gargalo. Abre o capítulo de gargalo e devora, que tem várias coisas ali super interessantes, né? Como se fosse vários checklists, um roteiro para a gente ir seguindo e ver se a gente utilizou, potencializou a nossa estratégia de negociação baseado no que esses consultores escreveram aí. Eu acho que até interessante, só para também, esse livro muito... Tanto que a gente traz ali no nosso livro, né, Guilherme? A gente colocou o CrowdGeek e o Chessboard. Eles têm um momento que eles falam assim, que eles testaram essa matriz, esse modelo, por 3 décadas na consultoria que eles trabalhavam, somando mais de $1 trilhão em spend. Então, eles falam, é uma ferramenta comprovada. É algo que realmente funciona na prática, né? Então, também super recomendo aí o Purchasing Chessboard como consulta. Gente, a gente está encerrando aqui. Eu queria agradecer demais o tempo de vocês. Queria agradecer pelo livro. Realmente foi uma leitura muito prazerosa. Recomendo muito a leitura e muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria que vocês deixassem um recadinho final aí para a nossa audiência. A gente que agradece. Eu comentei em algum momento o Douglas, né, do Café do Comprador. Ele foi a primeira pessoa que eu fui conversar sobre o livro, porque ele já tinha escrito para pegar alguns insights, então tem carinho super especial por ele, pelo café também, que acho que abriu muitas portas, né? Foi pioneiro nessa ideia de trazer conteúdo online, gravado para o pessoal assistir. Fico super feliz. E recado, eu estou muito inserida, né, na área de compras, não só pela educação, mas assim, na academia, lendo muita pesquisa, vira e mexe, estou em evento com pesquisadores da área de supply chain, de procurement, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, e tenho aí 13 anos, né, de experiência na área. E eu acho que essa está sendo a melhor década para a gente trabalhar em compras, em suprimentos. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa interessante que acontece lá fora que a gente precisa tropicalizar e trazer aqui para o Brasil. Eu vejo que tem muita área de compras se tornando uma área cativa na tomada de decisão, numa empresa, numa cadeira cativa na tomada de decisão das organizações. Então, acho que a gente, nesses últimos anos, até um pouco antes de pandemia,
a gente conseguiu dar uma virada de chave na área de suprimentos do Brasil, da gente ser mais reconhecido, mais valorizado. Então aproveitem, pessoal. Tem muito podcast, live, material aí que vocês podem acessar como um grande benchmark. Travem a agenda de vocês para assistir esses conteúdos, pelo menos uma vez a cada 15 dias, 1 horinha. Consumam. E eu acho que daqui para frente é mais sucesso que a gente vai ter na área de suprimentos aqui no Brasil, porque a gente está num ótimo momento, tem muita coisa para fazer, as organizações estão precisando bastante da gente. Lembrando que cada R$1 de saving que a gente faz é R$1 lá no EBITDA, né? Então a nossa importância é enorme. Pessoal, eu vou ficar sem recado, porque o recado já está todo dado. Não, o seu pode ser leia um livro. Brincadeiras à parte, eu agradeço também o Café Comprador, o Douglas. Quem não está no grupo de WhatsApp do Café Comprador não é um bom comprador hoje em dia aqui no Brasil. É muito legal, o dia inteiro tem alguém mandando alguma mensagem, alguma ideia, dúvida, link. Né? E eu acho que esse é o movimento ideal. É o movimento no mundo que a gente acredita inserir o livro. Né? A gente não tem nenhuma ambição de que, nossa, com o livro a gente vai puxar o setor de suprimentos, a gente vai reinventar. Não, mas a gente acredita no movimento em que o livro faz parte. Né? E esse movimento a Mônica falou do Cost Drivers, um abraço para o Eric, a gente está falando do Café com Comprador, a gente está falando de plataformas, está falando de discussão, de página no Instagram, eu estou descobrindo cada vez mais gente entrando nisso. Então eu acho que a gente ter, talvez como mensagem para o pessoal cara, gasta, como a Mônica falou, investe uma horinha, um tempinho para você se qualificar, para você buscar, porque o dia tem 24 horas para todo mundo, a organização que está se transformando tem as mesmas 24 horas do dia ali, ou 8 horas de trabalho, vamos ser justos, né? Que a empresa que está parada. Então, o pessoal está dando algum jeito, a gente tem que se movimentar. E, de fato, até a Mônica vai ter mais referência de academicamente aqui, acho que fora do Brasil a transformação já tinha começado antes, né? De fato, a gente está nos 2000, 2010, agora 20, vendo de fato as organizações se mexendo, Strategic Sourcing deixou de ser só um descritivo bonito para a vaga e é uma coisa que a gente vê sendo aplicado cada vez mais, né? A gente já vê desafios mais complexos surgindo no dia a dia de suprimentos dos times, né? Então, não percam essa onda, de verdade. A onda tá realmente embaixo de vocês, passando ali. Surfem ela. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês. Bom, eu sou o Ricardo Pereira, esse foi mais um podcast 360 do Café com Comprador. Procurem a gente nas redes sociais aí, pessoal, @Café com Comprador, e acessem o nosso site www.cafécomcomprador.com.br para esse e outros tantos conteúdos, como o pessoal falou, esse senso de comunidade que a gente vem criando entre os compradores do Brasil está realmente muito bom e está realmente uma onda muito boa. Bom, vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu! Sucesso, pessoal. Tchau, tchau. Sucesso, tchau, tchau.